No vídeo de hoje eu vou falar dos altos e baixos da vida lá fora. Eu fui numa festa de casamento esses dias e foi uma experiência bastante interessante sobre essa coisa da vida lá fora, sabe? Que me trouxe várias percepções e vários pensamentos. Para começar, que a festa de casamento na Holanda é bem diferente. A gente foi convidado para a festa inteira de casamento, que aqui é dividida em duas partes. Aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre como é a festa de casamento na Holanda, vocês deixem aqui no comentário para eu saber que vocês têm interesse e eu vou gravar. Mas enfim, e aí pra mim a coisa já começou antes da festa, né? Que eu já tava confusa, veio dress code, eu sou péssima com roupa, detesto ter que escolher roupa. Assim, eu gosto e odeio, porque eu não tenho dom, não tenho talento pra isso, eu tô sempre dependendo das pessoas me ajudarem com essas coisas, porque eu sou uma negação. Mas enfim, já começou aí. E aí, assim, acho que uns 2 dias antes do casamento, só que eu fui parar pra pensar que lugar é esse que vai ser a festa, porque, né, tudo diferente. E aí eu fui ver, tipo, um casamento no campo e eu tinha um salto-agulha. Senhor! Tentei achar um sapato na última hora. Não achei um sapato que desse pro vestido, não ia trocar o vestido, que trocar o vestido é mais difícil que o sapato. Fui de salto-agulha para um casamento no campo e eu andando no campo com salto-agulha, no mato, no gramado, no não sei o que, com salto-agulha. Gente, não queira saber, foi péssimo. Mas enfim, micos da vida, né, que a gente aprende. Enfim, tudo isso já me gerou, assim, uma certa sensação de desconforto, de eu tô muito errada nesse rolê, né? Pessoa insegura que já sou por natureza, quando acontece uma coisa assim, que você se sente errada, você se sente inadequada, tipo, eu não pertenço a esse negócio, né? Eu não sou daqui mesmo, tô aqui demonstrando exatamente que eu não sou daqui, né? Quem não sabe que eu não sou daqui, agora sabe. Enfim, a parte mais, assim, que me gerou mais reflexão foi um momento depois da cerimônia que os homens foram para uma mesa e as mulheres foram para outra. E ficou a mulherada sentada numa mesa lá em círculo conversando. Tudo em holandês. E eu lá no meio da mulherada das holandesadas lá, tentando entender o que elas falavam. Até tem um vídeo aqui no canal que eu fiz com o Benjamin, meu professor, que ele fala disso a primeira vez que ele foi para Minas, e eu lembrei exatamente desse vídeo, dessa conversa que eu tive com ele, porque exatamente o que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Eu até estava entendendo o que elas estavam falando, estava entendendo qual era o assunto. Uma hora eu estava falando de filho, outra hora eu estava falando da casa, outra hora eu estava falando de trabalho, pipipi, popopó. Mas, assim, é como em português, na verdade, né? Como no Brasil, como qualquer lugar do mundo, né? Eles falando na língua nativa deles e eu numa língua que não é minha, que eu estou tentando aprender, que ainda tem as minhas dificuldades. Então eu consegui entender. Mas assim, começa a falar do A, que começa, aí muda do assunto pro assunto B, e eu não consigo acompanhar essa mudança, até eu entender que mudou de assunto, elas já estão no meio do segundo assunto. E aí eu não conseguia acompanhar a conversa, eu não conseguia entrar na conversa, entendeu? Tipo, dar uma opinião para entrar ali na conversa e participar, fazer parte da conversa, né? Foram 20 minutos de... não vou dizer inferno, mas assim, foi muito desconfortável, porque, tipo, você tá ali planta, me sentia a maior planta do universo ali parada, sorrindo, aí às vezes falava uma coisa engraçada, eu entendia que era engraçado, eu dava risada, outras coisas eu dava risada só pra ser simpática, fingir que eu tava entendendo, porque eu tava entendendo nada, quer dizer, eu tava entendendo bastante, mas tinha horas que eu não entendia, que eu, né, nessa história de mudar de assunto, não sei o que, elas falando, eu me perdia. Beleza, foi esse tempo assim, e eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca vou pertencer a isso, eu nunca vou ser parte disso, né? Como que eu vou ser parte de uma coisa? Enfim, fiquei nesse pensamento me sentindo uma bosta, porque é isso aí, me senti uma porcaria naquele momento. Mas depois a festa foi rolando e foi acontecendo de virem pessoas conversarem comigo mais individualmente, me fazerem perguntas, perguntarem como eu tô, se eu tava gostando, se eu tava me adaptando, o que eu tava achando do casamento, se era muito diferente do Brasil. Um dos meninos veio mostrar a playlist dele, que ele ouve músicas brasileiras, todo orgulhoso que ele ouve músicas brasileiras. Gustavo Lima. Aliás, Gustavo Lima toca bastante aqui na rádio, o Tchê, já ouvi várias vezes na rádio aqui. E aí, acho que por causa disso, ele fica ouvindo Gustavo Lima. Enfim, eu senti no resto da festa, né,
uma receptividade muito bacana comigo, das pessoas tentando me incluir, das pessoas me procurando. Então tem uma música em holandês que eu gosto, começou a tocar e eu por acaso estava no banheiro, todo mundo começou a me procurar porque sabia que eu gostava daquela música. Enfim, as pessoas na pista de dança me chamando para dançar, que eu tava tímida. Tipo, eu depois comecei até a ficar meio assim, mas qual que é? Eles querem me incluir ou eles querem me excluir? Enfim, depois desse rolê todo do casamento, no dia seguinte, mais calma, com a cabeça mais relaxada, com menos álcool, prestando atenção nos detalhes, eu comecei a raciocinar. Lembrei de um post que eu vi no Instagram, de uma página não vou lembrar qual é o nome da página, mas uma página que fala sobre experiências de vida lá fora e tudo mais. E lá eles falavam uma coisa que eu achei muito interessante e que me lembrou toda essa história do casamento, que adaptar-se é diferente de pertencer. E realmente eu me sinto super adaptada na Holanda. Acho que eu me adaptei bastante à vida aqui, gosto mais da vida aqui, do jeito, do lifestyle da vida aqui, do que no Brasil, no sentido de praticidade, que eu acho que aqui eu tenho uma vida que é muito mais prática do que a vida que eu tinha no Brasil. Enfim, várias coisas que não vou, né, não é um vídeo sobre essa parte, mas assim, eu me sinto bastante adaptada e às vezes eu encontro pessoas que eu vejo que não se adaptaram, que reclamam de coisas que eu não reclamo, e eu falo assim, poxa, me adaptei mais do que eu percebo até, né? Mas outra coisa é pertencer. O sentimento de pertencimento é muito maior do que adaptação, né? Porque o pertencer é fazer parte, é estar numa conversa e independente de você até falar ou não, você se sentir parte daquilo. Porque eu já tive conversas com as minhas amigas em que, sei lá, tava cansada ou não tinha nada muito assim para adicionar, eu não falei nada, mas eu me sentia parte daquilo. E pertencer também não é só as pessoas que fazem você pertencer àquilo. Você precisa sentir que você pertence, você tem que se colocar nesse lugar de pertencer. Isso é muito complicado nessa vida lá fora, porque vou falar muito por mim, na verdade, né? Eu vivo numa pressão enorme de que eu tenho que me adaptar, que na verdade não é adaptar, é essa coisa de pertencer. Eu tenho que ter minhas amizades aqui, eu tenho que ser aceita pelas pessoas, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que conseguir, eu tenho que... Enfim, e cria uma pressão às vezes na minha cabeça que não deveria existir. Porque aí depois eu fiquei pensando nessa cena e eu sentada lá no grupo de amigas e na verdade tinha uma outra menina que ela começou a namorar com um dos meninos bem recentemente, então ninguém conhecia ela, a gente passou a conhecer ela ali na ocasião do casamento. E ela é holandesa, e ela também estava ali sentadinha, quieta, sem entrar no assunto, prestando atenção e tudo mais. Mas também depois comecei a pensar, lembrar, rememorar tudo isso e vi que ela também estava bastante desconfortável. E aí até conversando com uma amiga minha brasileira, ela falou assim, mas no Brasil a gente também passa por isso, quando a gente, por exemplo, começa a namorar com alguém, e aí vai conhecer a família desse alguém, vai numa festa da família, a gente não conhece ninguém, a gente fica se sentindo não pertencendo, né? se sentindo perdido, a gente fica meio sem graça, a gente fica meio sem saber o que falar. Então, não é uma sensação só por causa da língua, é lógico que a língua atrapalha, não falar bem fluentão, a língua atrapalha bastante nesse momento. É lógico que ter coisas em comum também é um fator que faz a gente pertencer. Por que a gente se sente, às vezes, parte de um grupo? Porque a gente tem coisas em comum, então a gente se identifica um com o outro. Então, elas ali conversando... Por exemplo, uma hora começaram a falar de filhos, a maioria delas tem filho, então elas têm uma experiência, elas têm um ponto em comum para abrir um assunto e falar sobre aquele assunto. Coisa que eu não tenho, porque eu não tenho filho, então posso até imaginar, ser empática, não sei o quê, mas não é a mesma coisa, eu não tenho uma experiência para contar sobre isso. Então, a hora que elas começam a conversar sobre isso, nunca vou pertencer a essa conversa, ou talvez um dia se eu tiver filho, passe a pertencer a essa conversa, mas naquele momento... Nunca que eu ia conseguir pertencer àquela parte da conversa. E, na verdade, quão importante é pertencer? Eu acho que é uma sensação gostosa demais essa de pertencer, mas a gente também não precisa pertencer o tempo inteiro a tudo e forçar um pertencimento aonde não tem nada a ver com você. Enfim, eu queria compartilhar isso aqui no canal porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem, principalmente de xenofobia,
de o quanto, por exemplo, os holandeses, no meu caso, né, os holandeses são frios, muita gente fala isso, que eles são frios, que eles não dão abertura, que eles não ajudam você a pertencer, mas eu percebi ali, também na roda de conversa, e depois dessas conversas paralelas, né, depois do decorrer da festa, que eles também têm uma dificuldade de saber como chegar em você, como conversar com você. Então, tipo, em algum momento alguém me perguntou, mas você tá falando holandês ou inglês? Você tá entendendo o que a gente tá falando? Eu falei, não, eu entendo bem, mesmo que eu não fale muito, eu entendo bastante, eu entendo bem os assuntos, mas eu tenho mais dificuldade de falar. Então tinha gente que vinha falando inglês comigo, eu já tenho um combinado com meu namorado de sempre falar holandês. Então aí ele até brincava e falava pra pessoa assim, falava pra mim assim, você tá entendendo o que o fulano tá falando? Aí eu falava em holandês, né? Eu respondia em holandês, não tô entendendo nada que ele tá falando. Aí a pessoa começava a rir e falava, não, mas você já tá falando holandês? E aí eu falando, sim, tô falando holandês, pode falar holandês que eu prefiro, que eu preciso treinar e já consigo me comunicar bastante. Então, aí as pessoas começavam a falar holandês comigo, mas às vezes ainda esquecia e voltavam no inglês. Quer dizer, até essa questão de esquecer e voltar no inglês é uma questão assim, ela não fala, vamos tentar facilitar um pouco a parte dela, né? Então, é uma tentativa de fazer você pertencer, é uma tentativa de incluir, mas eu comecei a perceber que eles também têm uma dificuldade e me coloquei no lugar e também fiquei pensando que talvez eu, no lugar dessas meninas nessa roda de conversa, também teria dificuldade de trazer aquela pessoa pro assunto, principalmente quando eu não sei se ela tá entendendo ou não. Que aí talvez tenha sido uma falha minha, deveria ter eu dito alguma coisa para mostrar que eu sabia, não sei. Mas é uma dificuldade que às vezes a gente não percebe que as outras pessoas também têm, né? E que é legítimo, porque é todo mundo ser humano, todo mundo aprendendo nessa experiência. Ninguém foi ensinado a tratar um estrangeiro, principalmente eles que têm uma cultura um pouco mais individualista, que é a realidade também. Mas a gente não foi ensinado como incluir as pessoas, como incluir uma pessoa que é muito diferente de você. A gente está muito acostumado a estar perto, estar presente, incluir e abraçar as pessoas que são iguais, que têm coisas em comum com a gente. Como fazer isso com quem é diferente? Já é uma questão mais complexa e que nem todo mundo está pronto para lidar. Enfim, não é um vídeo conclusivo, com grandes conclusões, é um vídeo mais para deixar reflexões e pontos em abertos para vocês pensarem em como que é viver aqui, morar num lugar tão diferente e passar por essas situações que não são fáceis. Então é mais para provocar uma reflexão mesmo e para a gente pensar e se colocar no lugar do outro, porque eu sei me colocar no meu lugar e as pessoas às vezes têm dificuldade de se colocar no meu lugar, mas às vezes a gente também tem que se colocar no lugar do outro e entender a dificuldade que eles têm com a gente, né? Enfim, é um assunto complexo, não sei se ficou muito claro nesse vídeo, espero que sim, se ficou, se não ficou, deixa aqui nos comentários o que você achou, se deu para entender, se não deu para entender meu ponto, mas enfim, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e muito obrigado por me assistir.